Deus abençoe o Senhor. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. João 9, se você já encontrou, diga amém. Diz assim, a partir do versículo 1: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 6: Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com lama, e disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É ele. Outros diziam: Não, parece com ele. Mas ele dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo com a saliva, ungiu meus olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Se você crê nisso, diga amém. Se você quiser fazer isso, pastor, eu não quero, não gosto de fazer, então não faça. Mas se você quiser fazer isso, diga para pelo menos 2 amigos, 2 amigas, diga: um novo ciclo começa hoje. Com esse ânimo aí é um ciclo velho, diga: um novo ciclo começa hoje. Se ele crê isso, pelo menos um glória a Deus ele vai dar, que eu sei que vocês já chegaram. Me preste a sua atenção. O texto que lemos essa manhã é um texto muito conhecido, narra um dos milagres mais importantes que Jesus fez. É lógico que todo milagre feito por Jesus é importante, mas alguns milagres específicos dão uma importância maior ao ministério de Jesus. Quando Isaías profetizou acerca do Messias, ele falou sobre 3 milagres que só o Messias faria. Ele disse: quando o Messias vier, os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar e os mudos vão cantar glórias a Deus. Então este milagre carrega consigo uma confirmação que Jesus de fato era o Messias esperado para aquele tempo. João 9 narra a história de um homem que nasceu cego, e para um judeu, se um homem perdeu a vista no meio da vida, se um homem ficou cego no meio do percurso, para um judeu esse homem pode recuperar a visão por meios medicinais. De alguma maneira, esse homem pode voltar a ver. Mas, para um judeu, se alguém nasceu cego, o judeu acredita que para este alguém, só o Messias daria jeito. O texto que lemos narra a história de um homem que nasceu cego, à beira do caminho está mendigando. Quando Cristo vem com os seus discípulos em mais uma jornada ministerial que está fazendo, quando eles enxergam esse homem, a
Assim que o enxergam, os discípulos perguntam para Jesus, e a pergunta é: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E eu sei que vocês são bíblicos, só para relembrar a vocês, há uma tradição que diz que o pecado dos pais atingiria diretamente a vida dos filhos. Por isso a pergunta: os pais dele pecaram para que ele nascesse assim? E a resposta de Jesus é esta: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Qual o problema, Viana, dos discípulos? Lindo, linda. O maior problema até agora dos discípulos é que eles só enxergam Deus na vitória. O maior problema até agora dos discípulos é que eles só enxergam Deus na multiplicação dos pães. O maior problema até agora dos discípulos é que eles só enxergam Deus no meio dos milagres. A lição que Jesus está dando para eles é essa: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. A lição que ele está dando para os discípulos é essa: aprenda a ver Deus também nas dores da vida. Aprenda a enxergar um propósito no meio dos processos de alguém. Ele nasceu assim, diz a Bíblia, porque ele é alvo da obra e da glória de Deus ali na frente. Assim que esse homem nasceu, ele nasce com duas certezas. A primeira: ele vai sofrer, porque é pastor, nasceu cego, a infância está comprometida, a adolescência está comprometida, a juventude está comprometida, não podia ter uma profissão, nasceu cego, não podia ser um talmidim, nasceu cego, não podia ministrar como os outros ministravam, nasceu cego, não pode ter um casamento de honra para um judeu, nasceu cego. Então, assim que ele nasceu, uma coisa é certa: ele vai sofrer por muito tempo. Só que a Bíblia diz que ele nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. A segunda certeza é essa: que em uma hora ou outra, a glória de Deus iria se manifestar na vida dele. Eu tenho a primeira palavra profética da minha oportunidade para alguém aqui essa manhã. E a primeira palavra profética para alguém é essa: nenhuma dor dura para sempre, nenhuma lágrima rola para sempre, nenhum processo dura a eternidade. Eu vim pregar para alguém em Campinas essa manhã: prepara o teu coração, o dia de você viver a obra de Deus na sua vida está chegando. O dia da virada de Deus para a sua história está chegando. O dia de você testemunhar o que Deus fará na sua vida está muito próximo, porque há um tempo determinado para todas as coisas, e é a Bíblia quem diz: ele nasceu assim porque nele vão se manifestar as obras de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, recebe aí, você já é alvo da glória de Deus, e quem sabe nesse segundo semestre do ano, algo poderoso está vindo em sua direção, para a glória dele. Deus, ele marca a vida desse homem. Então eu entendo algumas coisas. A primeira: tudo que esse homem está vivendo de dificuldade não é uma tragédia, é uma agenda programada de Deus. Segundo, a dor desse homem não saiu do controle de Deus. Na verdade, Deus já sabia tudo que ele iria sofrer por conta da obra ali na frente. Só que tem um problema, casa do Pai: Deus marca a data da virada da nossa vida e não nos conta quando é. Então, pastor, se eu não sei quando é a data que eu vou viver a maior obra dele na minha vida, o que é que eu faço? Continua crendo.
continua vindo, continua acreditando. Num domingo desse ou outro, se abre a boca e diz: não é que virou para mim, não é que a coisa andou, não é que Deus salvou dentro da minha casa, não é que Deus entrou com as suas mãos potentes e poderosas. Creia. Jesus se aproxima dele, e ele estava nesse estado já desde que nasceu. Eu imaginei, pastor Pablo, que ele ia tocar no homem, ele já ia enxergar, que ele ia liberar uma palavra, ele já ia ver. Tem poder para isso, sim ou não? Claro que tem. Falei: é agora o milagre, lendo o texto? Não. Ele chamou o cego, cuspiu no chão, misturou saliva com lama, colocou no olho dele e falou assim: cara, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Fiquei perguntando, não seria mais fácil falar: veja, enxergue? E Deus me disse: seria mais fácil, mas não teria história. Existem processos da nossa vida que Deus poderia facilitar, mas não facilitou, para que você tenha testemunhos para contar. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que Deus poderia ter resolvido a tua vida num culto, numa campanha, numa conferência. Só que você percebeu que as coisas não ficaram fáceis da noite para o dia. Quem sabe é Deus falando para alguém: eu não te facilitei a vida para que você tenha história e testemunho comigo na minha presença. Para piorar, ele não deu vista ao cego. Ele falou assim: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ou seja, ele tem que ir para o tanque ainda sendo cego. É fácil ir para o tanque cego, gente? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Claro que não. Se você tapar aqui meus olhos, eu não consigo chegar nem na porta da igreja, eu acho. Não é fácil ir para o tanque sendo cego. Mas a pergunta a ser feita essa manhã, casa do Pai, é esta. A pergunta não é se é fácil, a pergunta é: vale a pena? Então, se vale a pena, chorando ou não, você vai. Com luta ou não, você vai. Com dificuldade ou não, você tenta. Eu estou pregando para a gente aqui hoje, que eu sei que vir para as reuniões não tem sido fácil. Só você e Deus sabe o que você tem passado durante a semana, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Só você e Deus sabe o que você tem enfrentado para permanecer de pé. Mas a minha palavra para alguém nessa manhã é essa: eu sei que não está sendo fácil, eu sei que não está sendo como você esperava, eu sei que a vida tem sido difícil para alguns aqui, mas receba essa palavra: vai valer a pena cada esforço, vai valer a pena cada trabalho, vai valer a pena a tua vontade, disposição de, mesmo com dificuldades, continuar caminhando. Seria muito fácil pregar aqui hoje para todo mundo que entrou aqui já com a vida resolvida: pastor, eu entrei aqui e está tudo resolvido. Seria maravilhoso. Só que eu sei que eu estou pregando para alguém aqui hoje que entrou aqui em guerra, que entrou aqui com dificuldades. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui hoje que entrou aqui com lutas, adversidades à sua porta. E aí, pastor, adore a Deus, porque com mesmo tudo isso acontecendo, olha onde você está. Você está no lugar em que a bênção é liberada sobre a sua vida. Você está no lugar onde uma sentença é quebrada. Você está no lugar onde Jesus revigora as tuas forças. É aqui. Pastor, é fácil ir? Não. E para piorar, Cristo não mandou para que nenhum discípulo carregasse ele. Ele poderia ter dito: pastores, igreja, ele poderia ter falado assim: Pedro, está fazendo o que, Pedro? Senhor, estou fazendo nada. Pedro, dá moral para ele, coitado dele, ele é cego, a vida para ele é muito dura, leve ele ali no tanque. André, sim senhor, André, coitado André, coitadinho dele, ele é cego, dá moral para ele, carrega ele ali para o tanque. Tiago, sim senhor, Tiago, poxa Tiago, vamos ter pena dele, Tiago, a vida dele é tão difícil, pega ele no colo, leva ele ali para o tanque. Falou: quer? Quero. Se vira e vai.
Pare de achar que vai ter sempre alguém para te carregar nas costas. Pare de pensar que vai ter sempre alguém para te indicar, para te aplaudir, para facilitar a tua caminhada. Quem dera que fosse assim. Mas tem dias que será você e Deus, Deus e você. E a minha pergunta é: ei, lindo, linda, porque ninguém te ajudou, você não vai reagir? Porque ninguém te ajudou, você vai ficar parado ainda? A minha pergunta é: de quem é o milagre mesmo? É teu? Então o mais interessado em buscar ele tem que ser você. Chegou a hora de você reagir, se levantar, sacudir a poeira e fazer o que Deus já tem mandado você fazer faz tempo. Tem gente aqui não, graças a Deus, mas lá no Rio tem alguns. Se não buscar em casa, não vou. Se não mandar convite especial, não apareço. É mesmo? Não se esqueça que o maior interessado no teu relacionamento com Deus tem que ser você. Ele se levanta e vai até o tanque. Eu não sei como ele chegou lá. Eu não sei se ele foi tocando nos muros da cidade, se ele foi tropeçando, se ele caiu para chegar lá. Eu não sei como ele fez. Eu só sei que mesmo sendo cego, ele chegou no tanque. Você quer falar com isso, pastor? Ele tinha potência para estar no tanque já, ó. Só que ele preferiu ficar sentado a vida inteira escorado na sua deficiência. E eu vou além. Tem gente aqui que tinha tudo para estar mais longe, mas porque uma área da sua vida parou, você deixou a sua vida inteira paralisar. Ei, ele é cego, mas não é paralítico, não, ele pode andar ainda. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos esperando ter tudo para tentar. Vou falar de novo. Estamos esperando ter tudo para tentar alguma coisa. Quem espera ter tudo para tentar, sabe quando tenta? Nunca. Os maiores homens que eu conheço na terra não começaram com tudo, mas começaram com vontade. E no meio do percurso as coisas foram acontecendo, as coisas foram chegando. Eu sei que eu estou pregando para alguém nessa manhã que recebe essa palavra. E a minha palavra para alguém nessa manhã é essa: tente, mesmo não tendo tudo. Na verdade, tudo o que você precisa, você já tem. O quê? A palavra que ele liberou no começo da tua jornada. Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. O que você tem? Eu não tenho muita coisa não, mas eu tenho a palavra. Quem é você para querer isso? Eu não sou ninguém não, mas eu tenho uma palavra. Quem é você para empreender aqui? Olha, realmente eu não sou ninguém não, mas ele falou comigo, eu estou crendo. Quem você acha que é para querer uma coisa tão grande como essa? Realmente eu não sou ninguém, não tenho nada, mas ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu estou acreditando que algo poderoso vai acontecer. Será que eu estou pregando para alguém em Campinas essa manhã que recebe essa palavra? A palavra dele para a tua vida já basta. Eu prefiro o pastor Pablo ser conhecido como um cara que tentou a vida inteira e não conseguiu nada, do que ser conhecido como um cara que nunca tentou nada da vida e não saiu da sua zona de conforto. Eu profetizo que já tem coisas que já estão no teu coração, na tua mente, para você começar a fazer, e você está esperando muita coisa. A palavra para alguém é: você já tem tudo o que precisa. A minha palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Vai. Foi para o tanque. Sendo cego, chegou no tanque, lavou o rosto, e a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Ele está começando a ver. Casa do Pai, se ele nasceu cego, ele está vendo pela primeira? Você não está aqui mais não. Ele está vendo pela primeira vez. Ou seja, ele está vivendo algo inédito. Eu não sei se aqui em São Paulo tem, eu acho que tem, uns crentes meio canela de fogo, pentecostal, para receber essa palavra com ânimo. Será que eles estão aqui ou ficaram no trânsito? Tem alguém aí? Vou liberar para alguém. Pastor, eu estou aqui, recebe aí. 2024, depois da tua reação, coisas inéditas vão começar a acontecer para a sua
vida, para a sua história, para a sua família. Me ajude a pregar se você quiser. Pastor, não quero. Então não faz, mas quer? Me ajude aí. Dê a mão para esse amigo, balance ele só para esse sono ir embora. Isso. Diga para ele, diga para ela, olhando para esses olhos verdes, esses olhos azuis. Diga para ele, diga para ela: prepara o teu coração. Do jeito que você falou, nem eu preparo. Diga: prepara o teu coração. Porque 2024, diga, o inédito de Deus vai alcançar a tua vida. O inédito de Deus vai alcançar a tua história. O inédito de Deus vai alcançar a tua família. Será que eu estou pregando para alguém em Campinas que recebe essa? Eu vim de longe para pregar para alguém essa palavra. O inédito vai chegar para a tua história. O que eu estou pregando aqui é que aquilo que você nunca ofertou, esse ano você oferta. O que você nunca entregou de dízimo, esse ano você entrega. Lugares que você nunca viajou, esse ano você viaja. Pastor, o senhor tem base para falar isso? Tenho. Eu estou vendo inédito hoje. Primeira vez em Campinas, recebe aí. Assim como o inédito está chegando para a minha vida, vai chegar para a tua. Prepara, porque Deus vai surpreender a tua vida, teu ministério, tua casa, esse ano. Chega de viver a mesma coisa todo ano. Aqui não tem ninguém assim não, mas lá em Nova Iguaçu tem. Todo ano é a mesma guerra, mesmo problema, mesma discussão. Todo Natal é a mesma coisa. Toda viagem é para o mesmo lugar. Lá no Rio tem muito. Lá no Rio, pastor Pablo, todo mundo só viaja para Arraial do Cabo. Todo mundo só viaja para Arraial do Cabo. Irmão, a esposa dos caras já estão perita em Arraial do Cabo. Conheço essa rua, conheço essa rua. Chega, você vai viver coisas inéditas. Eu não sei qual local aqui de viagem que vocês vão. Eu não sei. Ah, pastor, todo ano eu vou para tal lugar. Eu profetizo. Guarujá? Ubatuba, lá é legal? Não? O que vocês vão? Lá no Rio a moda é ir para... É aqui em São Paulo, lugar frio. Campos do Jordão. Todo mundo só quer ir para Campos do Jordão. Ah, pastor, não tem dinheiro para ir para Gramado? Eu vou lá em Campos do Jordão. Deus vai te dar dinheiro para ir em Gramado, para ir no Chile, para ir em Paris. Você vai viajar, irmão. O que eu estou querendo liberar para alguém é que você não pode viver o mesmo ciclo para sempre. Ei, o que eu estou pregando para alguém é que você não pode viver a mesma história a vida inteira. Chega. Chega de contar a mesma história, chega de chorar o mesmo motivo, chega de passar pela mesma coisa. Ei, prepare-se, um novo ciclo está chegando para a tua vida, para a tua família. Aí ele começa a voltar, e para quem foi com dificuldade, a volta está sendo mais leve. Quando ele começa a voltar, eu queria que você lesse comigo alguns versículos, eu já vou terminar. Lê na sua Bíblia, se você puder, ou se puder botar aqui, não sei se pode botar aqui na tela, se puder, melhor ainda. O que fala João capítulo 9, versículo 8. Vamos ler junto. João 9, 8. Deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: portanto, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, disseram: não é este aquele que estava sentado mendigando? Quem diz isso é a Bíblia. Aqui, está aqui na tela. Aplauda ao Senhor pela mídia dessa igreja. Faça isso agora, por favor. Obrigado. Olha o que a tela diz. Então os... Ah, você dormiu, irmão. Você não acordou cedo para pegar o voo igual a mim. Isso não é possível. Então os... Olha para quem está ao seu lado e diga: vizinho dá problema até na Bíblia. Diz para ele. Pastor, meu vizinho está aqui, abraça ele, pede desculpa.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Vai deixar nesse versículo aqui. 3 palavras agora são conjugadas no passado, nesse mesmo versículo. 3 palavras são conjugadas no passado. A primeira, era. A segunda, estava. A terceira, mendigava. Ele está voltando. E quem conhecia ele disse: esse aí é aquele que era. Esse aí é aquele que estava. Esse aí é aquele que mendigava. Se vale um glória, recebe aí. A palavra para alguém nessa manhã é essa: despede do teu antigo eu. Porque a partir de hoje eu estou pregando para quem era. Eu estou pregando para quem estava. Eu estou pregando para quem mendigava, mas Jesus entrou na sua vida e um novo ciclo começou. Será que tem alguém comigo essa manhã? Eu estou pregando para quem está entrando na melhor fase da sua vida a partir de agora. Se eu parar para perguntar aqui, quem você era? Alguns não podem nem falar muito, pastor, se eu falar quem eu era. Onde é que você estava num domingo de manhã como esse? Alguns chegando em casa agora. Você mendigava a atenção e o amor de quantas pessoas antes disso aqui? O que Deus me trouxe para falar para alguém nessa manhã é simples, mas é profético. Nessa segunda-feira já tem coisas que ficaram para o teu passado, porque um novo ciclo de Deus está começando para a tua vida. Era cego, estava sentado e mendigava. O próximo versículo diz, o versículo de número 9: uns diziam: é ele. Outros diziam: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Eu pergunto e a casa do pai responde. Como é que não reconhecem mais ele? Como é que estão em dúvida se é ele ou não? Ele foi no tanque ou no doutor Rei? Foi no tanque. Ele afinou o nariz? Não. Vai chegar a nossa hora. Fez buchectomia? Não. Vai chegar a nossa hora. Ele não fez procedimento estético nenhum. Por que não reconhecem mais ele? Eu queria alguém. Por que não reconhecem mais ele? Porque o rosto é o mesmo, mas a postura é outra. O que eu estou liberando para alguém é que o que Deus fará na sua vida vai até causar confusão na mente de quem te conhecia. É ela? É ele? Não, o que eu conheço dela é deprimida, para baixo, chorando na hora do almoço. É ela? Não, o que eu conheço dele é um cara quebrado, falido, que não progride. É ele? O problema de quem te conheceu na pior fase da sua vida era pensar que a pior fase da sua vida era o final dela. O que eles não sabiam é que Jesus tinha um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase para você. Agora, quem está acostumado a ver ele cego, sentado e mendigo, tem que se acostumar a ele enxergando, vivendo e crescendo para a glória de Deus. Eu profetizo. Alguém vai testemunhar, Deus mudou a vida dela, Deus mudou a vida dele, Deus está naquele lugar, Deus está agindo na vida daquela família, porque Jesus marcou um encontro com alguém aqui nesta manhã. Aí ele abre a boca e diz assim: acabou a dúvida, sou eu. Outro ponto importante: não tenha medo de falar quem você é. Sabendo o que Jesus fez na sua vida, abre a boca e diz: sou eu. Não tenha vergonha da sua história, uma hora que a sua história tenha sido encontrada por Jesus de Nazaré. Ele mudou a tua vida. Sou eu. Ao versículo 10 diz: perguntaram para ele:
como se te abriram os olhos. Diziam-lhe, como se te abriram os olhos. Olha para cá a casa do pai. Depois que a vida desse homem mudou, perguntaram para ele como. Você está aqui? Você terá a chance de ser o maior pregador, maior pregadora do teu trabalho, da tua rua, da tua faculdade, do teu condomínio. Como, pastor? Está no texto. Perguntaram para ele, como a tua história mudou? Como se te abriram os olhos? Como a coisa está fluindo? Como a igreja está crescendo? Como que você está vivendo tudo isso na sua vida? Sempre alguém que não teve a experiência que você teve vai querer saber como você a teve. Você quer a resposta? Versículo 11. Versículo 11 diz assim: e ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus. Eu profetizo sobre alguém aqui essa manhã. Eu sei que eu sou um pregador chato, mas ano que vem eu volto, se Deus quiser. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Na tua vida, o que Deus fará será poderoso ao ponto de perguntarem: como? E quando Deus age muito, falam até assim: deve estar roubando. Eles não sabem que foi Jesus que entrou na nossa vida, foi Jesus que entrou na nossa história. Quando perguntam para ele como, a resposta é direta: um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Eu termino em 5 minutos. Um homem chamado Jesus. Olha para cá. É bom contar o que um amigo fez por nós, sim ou não? Pô, mas liguei para ele, me ajudou na hora, me socorreu, meu pneu furou, ele, cara parceiro. Mano, isso aqui, se eu pedir um pix agora, ele me envia, que Deus te dê amigos assim. Não, esse ano, como o fulano me ajudou, esse ano eu tenho coisa para contar. Deus colocou o Éder na minha vida esse ano. Obrigado, Éder, Deus te abençoe. Mas melhor do que contar o que o homem fez, é contar o que Jesus fez. Porque o que Jesus faz costuma não caber na mão dos homens, não dá para os homens fazerem. Eu profetizo que esse ano, para alguém que está aqui nessa igreja: pastor, é para mim? Então levanta a tua mão. Ah, pastor, eu não quero não. Então não levanta. Quer? Recebe aí. Esse ano o que Deus fará, você vai abrir a boca e dizer assim: quem me deu foi Jesus, quem abriu foi Jesus, quem salvou foi Jesus, quem me honrou foi Jesus. Casa do Pai. Mas recebe essa palavra abrindo a boca e reagindo a ela. Pega aí, você vai declarar esse ano que Jesus fez e fará na sua história, na sua vida, na sua casa. Quem pode abrir a boca e dar um grito melhor do que esse aí nessa manhã? Você vai testemunhar o que Jesus fez. Um homem chamado Jesus, terminei, ele pedia esmola, ele ganhava esmola. Eu não sei aqui em São Paulo, em Campinas, né? Eu não sei aqui em Campinas como é que funciona. Lá no Rio, como não tem tempo para perder, pediu esmola, você dá o dinheiro, já vai andando. Porque temos que pedir esmola que é assalto. Estão rindo que não é com vocês, tá bom? Ok. Dá esmola aí, você vai dar, ele perdeu. Já ia te dar, miserável. Mas lá no Rio, a gente dá esmola e vai embora. Aqui em São Paulo, vocês se comunicam com quem você dá esmola? Meu nome é Gabriel, eu moro aqui, à direita aqui. Vocês fazem isso? Não. A esmola que ele quer, toma a esmola, eu vou embora. Esse homem não fala o nome de quem deu esmola para ele, mas o nome de quem mudou a vida dele, ele sabe. Um homem chamado Jesus. Porque é possível que um homem se esqueça de quem já o abençoou, mas esquecer o nome de quem te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor é impossível. Um homem chamado Jesus.
Essa é a maior marca de uma igreja, essa é a maior marca de um ministério, a gratidão a Jesus por tudo que ele fez. Um homem chamado Jesus. Como é que foi o milagre? Foi o seguinte: eu estava cego, ele me encontrou, cuspiu no chão, eu não entendi nada, mas ok, colocou nos meus olhos e falou: vai para o tanque de Siloé e se lava. Eu fui, me lavei, estou vendo. Casa do pai, o que curou ele? A saliva ou o tanque? Fala aí, vocês estão com medo. Quem acertar vai ganhar um almoço, fala. Saliva cura alguém? Não. E tanque? Muito menos. O que curou ele foi andar sobre uma palavra liberada em obediência e fé. Porque o método fica para trás quando você obedece a palavra que ele já liberou. Pare de querer que o método se repita na sua vida. Não vai acontecer. Para você, só obedeça. Mandou ir, vai. Mandou ficar, fica. Mandou correr, corre. Mandou parar, pare. Porque o teu milagre está debaixo da tua obediência na palavra que já foi liberada. Eu quero orar por você, fique de pé.